Uma coisa não podemos negar, Evangelho é um dos animes mais controversos da história, não só pelas suas questões que envolvem o anime, mas também pelo seu final nada agradante. E é exatamente o que vamos falar hoje. E fala galera, aqui é o Freud, e hoje nós iremos falar sobre o final de Evangelion. Antes de tudo, fiquem informados que iremos discutir o final do anime original e o filme The End of Evangelion, ou seja, não iremos mencionar nem o mangá e muito menos a série de filmes que nem sequer acabou de lançar. E agora vamos debater sobre o final polêmico. Bem, para você que já assistiu o anime, deve ter percebido que o anime não tem um final concreto, porque a história para de se desenvolver no episódio 24, depois da morte do último anjo. Então o episódio 25 e 26 são apenas coisas que ficam passando na tela que envolvem o psicológico dos personagens, ou seja, não dão um final concreto realmente. Algo que deixou diversos fóruns ativos tentando interpretar aquele final. Aliás, se você pesquisar no Google sobre o final de Evangelion, vai encontrar inúmeros tópicos sobre ele. Vale a pena dar uma conferida depois. E praticamente, ou infelizmente, a minha conclusão é que esse final foi feito para não fazer sentido. E não acho que foi por causa planejada. Acontece que esse final seria a consequência por o diretor ter gastado verba demais nos últimos episódios. É claro que você percebeu que do episódio 21 ao 24 a duração passou de 20 minutos por episódio para 30 minutos. Ou seja, o diretor gastou mais do que devia por episódio. Isso também explica por a duração voltar aos 20 minutos nos últimos episódios. Esse fato poderia ser por o diretor ser um nome de peso na indústria, já que ele era o cofundador da Gainax, que é o estúdio de Evangelion, o que poderia dizer que ele teria a possibilidade de gastar mais do que deveria. Então aqueles últimos episódios são o resultado de um problema financeiro. E ainda não há dúvidas de que o final é totalmente bizarro e revoltante. Eu também ficaria com raiva de ser praticamente enganado, já que Evangelion é um anime bom pra cacete. E o que mais fica sem sentido é que isso já havia ocorrido no episódio 22 ou 23, não me lembro direito, onde o Shinji se integra no Eva número 1. Que, cara, pra mim é muito revoltante. Tipo, uma coisa é você planejar o episódio para que ele seja interpretativo, que você consiga tirar uma coisa daquele episódio. Mas isso não, ele praticamente foi pra encher os últimos episódios. Por causa que... Pra que 2 episódios com uma coisa que não tem sem sentido? Meu Deus, cara. E a pedido dos revoltosos de plantão, lança o filme The End of Evangelion. Um filme que tem como objetivo consertar o final de Evangelion. O filme começa exatamente onde acaba o episódio 24, depois da morte do último anjo. O Shinji ficou depressivo de novo. E a Cilly começa a atacar a Nerve, com o intuito de usar os Evas. Isso com um massacre cabuloso. E falar praticamente desse filme todo, eu gostaria de um vídeo só dele, por causa que, mesmo ele sendo um filme, ele tem muita coisa que se possa tirar. Então, mas eu também não acho que tenha eu não tenho o intuito de fazer um vídeo só falando desse filme. E é por isso que eu vou citar só apenas alguns pontos importantes. Como o fato da Cilly realmente desejar o terceiro impacto, e o motivo de desejar a lança de Longinus, e a importância do Shinji para o plano, já que ele é o piloto da unidade número 1, o filme até que é pé no chão até a metade. Mas a partir daí ele se torna tão nonsense como o final do anime original. E fazer com que ele tenha algum sentido? Não. Na verdade, o intuito desse filme não é consertar o final, e sim fazer com que ele tenha algum sentido. Ou seja, esse final se encaixa no contexto do anime original. Já que se você pensar lá, você vai perceber que algumas cenas que acontecem nos últimos episódios, você tira uma cena aí, realmente acontecem no filme, como a morte da Misato. Mas para falar a verdade, eu não consigo imaginar um final não nonsense para o Evangelion, já que o anime praticamente pede por isso. A única coisa que realmente ficou zoado mesmo foi a explicação dos anjos existirem, já que eles jogam essa informação de uma vez.
Mas isso é um erro do próprio anime mesmo, sério. Não seria possível consertar esse erro só lançando assim um filme desse. O anime teria que trabalhar desde o começo pro filme em si. Que foi o que não aconteceu. O que não aconteceu. A conclusão é que, apesar de Evangelho ser um anime bom e diferenciado, ele se perde no seu próprio brilho, precisando de um filme para reparar o seu erro. E mesmo assim, ele é um anime excelente em boa parte, e merece entrar naquelas listinhas lá de animes para se assistir antes de morrer. Mas, tipo, cara, eu acho que isso foi um erro foi um erro muito grande por parte dos produtores. Que é o que me deixa muito, mas sério, muito triste. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. E se gostou e quer mais vídeos desse tipo, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo Arena Anime. E fui!